Olá pessoal, aqui é Ricardo Bordião para mais um episódio do Pod Life. E hoje estamos com um convidado mais do que especial, Dr. Bruno Guimarães, que é diretor-geral do Lourenço Jorge e tem uma história muito interessante, né? Através de um drama familiar, ele buscou o caminho da medicina. Vamos conversar com ele? Roda a vinheta. Olá pessoal, aqui é Ricardo Bordião. A gente está agora no Pod Life. Olá Bruno, é um prazer recebê-lo no Pod Life. Você com uma história tão interessante, eu gostaria que você compartilhasse isso para as pessoas que nos assistem e é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Ricardo. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Essa história, não é, de você iniciar, não é, Barra do Piraí, não é isso? Barra do Piraí, interior do Rio de Janeiro. Exatamente. É um caminho longo, né, até você chegar aonde você está. Né? Você poderia contar um pouquinho como começou? Desde lá, teve um episódio marcante na sua vida, né? Queria que você compartilhasse isso com as pessoas que nos assistem. Perfeito. Bom, minha trajetória em Barra do Piraí, pensando como qualquer criança que nasceu na cidade do interior, ela foi com uma liberdade do direito de ir e vir como qualquer criança, nascida e criada em Barra do Piraí naquela época. Então, meu desejo naquele momento não era ser médico, era ser jogador de futebol. E até os 17 anos, eu participei de campeonatos nacionais, o estadual, o campeonato carioca. E teve um momento da minha vida que minha mãe disse, você tem que estudar. Né? Não que eu não estudasse, mas sempre quando eu vinha ao Rio nas férias principalmente, para fazer os testes nos clubes daqui, normalmente aquele período ali de dezembro, 2 meses de férias, na última semana eu sempre estava matriculado em alguma escola em Barra do Piraí, e não no Rio de Janeiro. Né? Então eu acabava voltando. E como a cidade ela tem 2 clubes ali que estão sempre inscritos em torneios, né? Seja da região ali do Vale do Paraíba, quanto o Carioca e o Nacional também, eu tive a oportunidade de disputar alguns campeonatos. Depois veio o desejo em fazer medicina. Eu acabei me formando pela Universidade Gama Filho, a extinta Gama Filho, ainda ali na Piedade. Uhum. E acredito muito que essa formação, esse desejo em formar em medicina seja uma questão mesmo de propósito. Sempre gostei muito de ciências, biologia, né? Eram matérias que me atraíam muito ali na época da escola, né? E acabei optando por isso. A sua história veio lá do Barra do Piraí, você falou que... Mas tudo começou através de um episódio não muito agradável da sua família, né? Que foi uma questão com seu pai, né? E isso deve ter sido um momento muito difícil para você, né? Isso, de uma certa forma, te motivou a fazer medicina? Também. Eu tive, em 1995, a perda do meu pai, no Dia dos Pais. Lembro como se fosse hoje. Vai completar 30 anos em agosto desse ano. Eu nasci no dia 3 de agosto, então Dia dos Pais é o 2º domingo de agosto. E me lembro como se fosse hoje a última cena que eu tive ali, a última conversa que tive com meu pai, né? Ele jogava futebol em um local onde reunia ali parte dos meus tios e amigos também. Era um futebol assim, bem antigo na cidade. E eu sempre estava acompanhando ele aos domingos ali. Nesse dia em específico, eu acabei ficando em casa. Ele disse ali, ainda saindo de moto, né? Ele ia sempre na moto dele aos domingos jogar esse futebol. Olha, fica aí, estuda para sua prova de segunda-feira, eu vou jogar meu futebol e volto para o almoço. E ele nunca mais voltou, né, Ricardo? Ele acabou se acidentando de moto ali no retorno desse futebol, fez um politraumatismo craniano e acabou falecendo, né? Ao chegar no hospital, eu percebi principalmente uma falta ali de cuidado
com a informação, a falta de protocolos bem definidos, né, onde pudesse ter não só uma entrada do paciente, né, e toda uma sistematização dessa linha de cuidado, bem como a disponibilização de alguns profissionais ali, né, pensando em possíveis traumas, né, nessa área, Sim. comuns, enfim, qualquer cidade, bem como o acolhimento e a humanização desse atendimento também para o familiar. E isso me despertou assim, alguns interesses na área. O seu caminho para vir até o Rio de Janeiro se baseou como? Você fez na Gama Filho e você deixou a sua família, né, a família mãe, né, e o resto da família para vir para o Rio de Janeiro. E como foi o desafio de cursar uma faculdade tão distante da família? Como é que isso se procedeu? No início foi bem difícil por estar saindo desse ambiente onde Acolhedor, né? a gente construiu ali uma relação diferente, né? Minha mãe teve que assumir, após a perda do meu pai, né, todo o gerenciamento desse lar. Minha mãe, ela tinha uma função exclusiva do lar, então ela teve que assumir um comércio que meu pai tinha, que era um comércio de material de construção, então lidava com muitos homens, uma pegada um pouco mais bruta, e a gente saiu desse leito, como você mesmo disse, que era muito confortável para a gente. Uma né? zona de conforto. Uma zona de conforto total. Uma cidade grande, uma dinâmica diferente, né? uma velocidade diferente. Para uma universidade, né? Um curso muito concorrido, com pessoas, né, de todo o Brasil também. No início foi desafiador, foi transformador também. Acho que fez com que nós pudéssemos amadurecer, né, nesse período aí. Tanto eu quanto meu irmão, né? Meu irmão também fez medicina nessa mesma época, então isso foi bom. O fato de a gente estar junto ali foi bacana nesse sentido. Um dando apoio ao outro, né? Sem dúvida. E você veio para o Rio de Janeiro, e assim que você se formou, você atuou em alguns hospitais particulares. Como que foi a sua trajetória até chegar ao Lourenço Jorge? Eu sempre mesclei, mas tenho uma preferência em trabalhar com o SUS. Né? Como eu disse, eu acho que, para mim, a medicina ela vem como uma questão de propósito dentro da minha vida. Né? Acho que eu não fui colocado à toa nesse curso, acho que não foi à toa que eu vim parar no Rio de Janeiro, acho também que não foi à toa que eu acabei assumindo essa posição de direção geral do Hospital Municipal Lourenço Jorge. Então, dentro dessa trajetória, Ricardo, eu vejo principalmente que esse propósito ele é de transformar, ele é de educar, ele é de acolher, ele é de humanizar, ele é de otimizar o serviço, entendendo principalmente o que a gente, dentro da emergência, necessita, né? Que é protocolos bem definidos, leitos desocupados, otimização no atendimento, né? E a humanização, o cuidado. Então, principalmente a questão do propósito. Eu acho que é um propósito, sim. O Lourenço Jorge deve ter vários desafios, né? Você tem algum projeto específico para esse hospital? O que você está desenvolvendo? Sim. Bom, é um hospital que ele hoje atende uma demanda de aproximadamente 1.100.000 pessoas nessa área, né? Segundo o último censo até do IBGE de 2022, é a área da cidade que mais cresceu em termos de habitantes. Houve, inclusive, uma migração da Zona Norte para a Zona Oeste. Jacarepaguá é o maior bairro do município do Rio de Janeiro, com mais de 630 mil habitantes. Depois vem Campo Grande. E dentro dessa área a gente tem algumas questões, né, envolvendo tanto o atendimento de atenção primária, quanto de urgência e emergência, né, dados epidemiológicos importantes, como inclusive queda de moto, né, Ricardo? A gente tem da pandemia para cá uma explosão na venda, né, de motos e cadastros, né, emplacamentos desse tipo de veículo no município, por conta dos aplicativos ali ainda na pandemia e pós-pandemia, o e-commerce, né, trouxe a gente essa facilidade de estarmos em casa e conseguir entregar lá algum produto, seja ele alimento, né, enfim, qualquer um outro. Então, temos aqui um desafio grande no sentido de
os atendimentos de trauma, que vem crescendo muito, né? Então, a educação no trânsito ela é importante, o cuidado, né, a prudência sempre, respeitar as legislações, respeitar o pedestre também, Sim. né? A gente tem moto atropelando pedestre. Inclusive, tivemos, esta semana, um colega médico, diretor de outro hospital, que teve a filha atropelada nas Américas por um motociclista. Então, o número de traumas ele aumenta, a demanda ela aumenta também. Temos estratégias de saúde importantes na área, tanto com a atenção primária, né, quanto com a urgência e emergência. Trabalhamos em rede, trabalhamos em conversas, né, e reuniões para esse planejamento, para que tenhamos sempre protocolos bem definidos e um atendimento eficiente, um atendimento humanizado. Importante a população ter essa consciência, Ricardo, a gente enfrenta isso todos os dias, no nosso dia a dia no hospital, que a urgência, emergência, o atendimento, ele é por classificação de risco. Então, você vai passar por um acolhimento com classificação de risco. Então, imagine, temos que acreditar nos profissionais que estão classificando, né, que estão nos orientando, buscar, dentro dessa sistematização de cuidado, a unidade que compõe o perfil daquele atendimento. Certo. Pacientes que não têm perfil de urgência e emergência precisam procurar as unidades de atenção primária. Imagine que um paciente que dê entrada de forma espontânea agora numa emergência com um infarto, que tem um período curto, né, para se tomar ali a conduta dentro do plano terapêutico para salvar aquela vida, ou um paciente com AVC, ou um paciente com edema agudo pulmonar, enfim. Ele está concorrendo nesse tempo de atendimento com um paciente que não é de urgência e emergência. Então, acho que a gente tem que ter consciência, principalmente, que esse atendimento ele vai priorizar sempre a urgência e emergência, sempre prestando a eficiência, o cuidado e o tempo necessário para esse tipo de atendimento. Perfeito. Bruno, eu vou dar uma pausa para a gente falar do nosso apoiador, né, que é o ZapMed. Assim como o Dr. Bruno acredita em um cuidado centrado nos pacientes, na valorização do acesso, a ZapMed conecta pessoas à saúde de forma rápida e segura por meio da telemedicina. Agenda consultas médicas sem sair de casa. ZapMed é a saúde na palma da mão. E também temos como apoiador a Interfinancial, que no mundo de saúde, uma boa gestão precisa caminhar ao lado de soluções sustentáveis. A Interfinancial oferece consultoria, inteligência financeira para instituições de saúde que, assim como o Dr. Bruno, que querem resultados concretos e duradouros, invista no crescimento e com responsabilidade. Se você quer fazer também seu planejamento previdenciário, procura Interfinancial. Essa é a dica que a gente tem para vocês. Bruno, você também trabalhou como home care, né? E também de medicina intensiva, né? Como que foi essa experiência? Eu tenho uma experiência dentro da deshospitalização e também da hospitalização. Desde 2015 eu trabalho em terapia intensiva, eu ainda mantenho um plantão noturno uma vez por semana para não perder essa pegada, não perder a mão. Né? Assim como no home care também. Eu tenho uma experiência na AMIL, que tem um programa de home care, e ainda presto também um atendimento lá também uma vez na semana, também noturno. Eu costumo ter alguns hábitos noturnos para não atrapalhar a minha vida diurna lá no hospital. Né? Então, trago essa experiência também. E isso me ajuda muito, Ricardo, dentro da nossa proposta de deshospitalização do hospital. A gente entende hoje melhor as questões ligadas ao núcleo de cuidados paliativos, de cuidados prolongados, né, nosso alinhamento com a regulação para encontrar esse perfil de leito, por vezes, né, na rede, para estar direcionando esse paciente, justamente priorizando esse giro de leito que é tão importante para as emergências. Né? Você também atua como professor, né, de medicina, né? Como é que é essa atuação? Você está em várias frentes aí, né? Dentro do hospital a gente também recebe os alunos, né, curso de medicina, do módulo de emergência, e a gente costuma dizer que o maior desafio ali não é passar aquilo que está em literatura, né, mas principalmente aqueles cuidados que a gente diz não ser o direto que está ligado à literatura em si,
Mas é a empatia, é a humanização, né? Entender o contexto social, por vezes, desse paciente, entender o que é o SUS, e a gente formar pessoas, né, que possam atuar no SUS ou até mesmo na rede privada, mas que entenda o que é cuidar de pessoas. Tivemos um caso interessante essa semana também na emergência, Ricardo. Você vê um hospital de trauma, era uma jovem de 23 anos, que ao ser abordada por mim na emergência, eu percebi que ela tinha vários sinais de tentativa de suicídio. E ali foi mais um episódio. Ela tentou suicidar-se, se jogando do segundo andar do prédio onde mora. E a abordagem, quando a gente tem uma experiência, uma vivência na emergência, a gente reconhece que existem alguns problemas clássicos envolvendo relacionamentos que levam um jovem de 23 anos a perder o sentido, né, o propósito de sua vida. E normalmente está ligado aos pais. E nesse caso estava. Ao ser perguntada como era a sua vida, né, e como era a relação com os pais, em 2 perguntas a gente fechou ali um diagnóstico, né? Essa paciente, ela usou a seguinte expressão, eu achava que meus pais não deveriam estar juntos. Meu maior problema são os meus pais estarem juntos. Ou seja, é muito comum, por vezes, os filhos se colocarem na condição de pais. E ela estava se colocando nessa condição. Ela se sentia responsável pelo relacionamento ruim ao qual os pais conviviam há anos, trazendo todas essas consequências para ela. E, por vezes, dentro desses relacionamentos, a gente não consegue entender o que a gente está transportando para os nossos filhos, né? De que forma a gente está sendo ali de construção de caráter e também Sim. daquilo que a gente quer para eles, reconhecer, né, o que é um perfil de homem, Sim. que ela deve se relacionar, o que é um perfil de mulher, Sim. que deve se relacionar, né? E olha o tamanho do problema que acabou gerando nessa jovem. É complicado, até porque o índice de suicídio no Rio de Janeiro não é tão alto, né? É mais no sul do país, né? Até como o Daniel Sorans falou isso no episódio, a gente falou exatamente sobre o índice de suicídio, que é muito alto no sul do país. Aí ele até alegou por conta de tempo, né? É mais frio, isso Sim. causa mais uma depressão, né? E não é muito comum no Rio de Janeiro ter esse tipo de episódio, né? E, como você falou, foi relacionado a uma questão familiar e bem complexa, né? E vocês que estão ali na frente, né? É bem complicado, porque é uma situação até que é um lado psicológico que é colocado em pauta, né? Exatamente. É o momento em chamar a família, acolher a família, envolver a equipe multiprofissional, dar o cuidado, ter a preocupação, ou seja, é a questão da humanização. Sim. A gente brinca até no hospital, eu venho trazendo, por vezes, um entendimento sobre a empatia, né? A gente coloca, por vezes, que a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Sim. Nem sempre é possível. Uhum. Mas por que não se colocar ao lado do outro? Isso é oferecer acolhimento. Sim. A outra pessoa que está numa condição ali de vulnerabilidade, sendo acolhida, sabendo que tem alguém ao lado que está respeitando aquele momento, que está oferecendo apoio, tem uma segurança técnica ali respaldando para o entendimento, é muito mais fácil dela conseguir caminhar, saindo um pouco mais daquele luto e entendendo um pouco mais o contexto real do que aconteceu, né? É bem interessante. Bruno, a gente está caminhando já para o final do episódio e é muito bacana saber que a sua gestão, como a maneira que você está falando da sua história, é muito ligada à humanização, a se posicionar, né? Ter empatia, como você falou mesmo, né? Que eu acho que é o grande desafio para quem é profissional de saúde, né? Não acha que ali é uma pessoa mecânica, né? Ele tem um ser humano, né? Sim. E isso é muito importante até para que os resultados
apareçam, né? Porque isso facilita tudo. Eu vou dar o espaço para você falar um pouquinho sobre essa parte, né, que é tão importante, né? E também qual o conselho que você daria para os próximos médicos, né? Já que você é professor, qual seria a sua dica? Fica aberto aí o canal. Maravilha. Bom, a gestão ela é feita através da gestão dos indicadores Sim. e da gestão de pessoas. Sim. Elas caminham lado a lado, né? A tomada de decisão hoje com a tecnologia não tem como a gente não pensar em um prontuário eletrônico eficiente, um BI, enfim, para dar esse direcionamento. Acho que a questão do ensino, principalmente, ela traz, até mesmo dentro do mestrado que hoje eu estou cursando, evidências em saúde, né? São as melhores práticas para otimizar os serviços, né? Principalmente trazendo economicidade, trazendo também segurança e qualidade no atendimento, na tomada de decisão. Então, acho que a gente tem que sair um pouco, o Ricardo, das questões técnicas em algum momento, né? Não que a gente tenha que deixar de lado, a gente tem que ser muito bom tecnicamente em qualquer segmento que a gente queira dar segmento em nossas vidas. Mas a gente precisa entender o lado humano daquilo que a gente quer fazer. Entender o melhor momento em que a gente tem que traçar as nossas estratégias de gestão para conseguir atingir o objetivo. E assim como eu, que tenho essa história de vida, né, que poderia ter me perdido ali em algum momento, perdi meu pai muito jovem, Sim. um garoto do interior, com 14 anos, né, e olha onde eu cheguei. Você poderia ter se revoltado, né, inclusive, né? Exatamente. E você transformou um episódio desse como uma coisa para te estimular a chegar onde você chegou. Exatamente. Então, eu acho que é o que a gente começou dizendo aqui, uma questão de propósito. A gente sabe aonde a gente quer chegar, desde que a gente tenha um bom pensamento, que a gente tenha, principalmente, a acreditar não só na gente, mas que existe uma força maior, né, independente da religião de cada um, que, estando bem alinhado, a gente consegue atingir os nossos objetivos no tempo certo. Bruno, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pod Life. Sinta à vontade quando você quiser falar sobre seus projetos. Foi muito interessante a sua história, uma história muito inspiradora, né? E que eu acho que quem está nos ouvindo vai ouvir sua história e vai ver que sempre existe uma maneira de superar, né? Você teve um grande desafio lá na sua infância, né? E não foi por isso que você parou, você seguiu em frente. Parabéns. E quem quer conhecer um pouquinho de você e um pouquinho do Lourenço Jorge, quais são os canais de comunicação? Perfeito. Eu que agradeço, Ricardo, o convite. Bom, as redes sociais do hospital é o Hospital Municipal Lourenço Jorge, através do Instagram, e o meu Instagram pessoal, onde eu trago também algumas questões ligadas ao hospital e à área também, é Dr. Bruno Guimarães. Perfeito, Bruno. Muito obrigado. Que agradeço. Pessoal, mais um episódio com pessoas incríveis, como eu sempre falo, né? Uma história inspiradora e a gente vai trazer muitas outras histórias. Não deixe de nos seguir e dê o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima.